Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast, o Talk Mais, podcast do portal SP Rio Mais. Eu sou Poliana Vitorino e ao meu lado na apresentação, o nosso querido jornalista Elcio Costa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Poliana. E o nosso entrevistado de hoje, ele é assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos, Alexandre Blanco. Seja muito bem-vindo, Blanco. Obrigado, Poliana. Obrigado pelo convite. Elcio Costa, mais uma vez aqui. Faz tempo que eu não vinha. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, então ele está aqui para falar sobre os projetos que estão em andamento aí na Prefeitura e a nossa curiosidade no momento é saber sobre a questão da concessão do Parque da Cidade. Como está o andamento aí desse projeto, Blanco? Olha, eu estou à frente da Secretaria Assessoria de Projetos Especiais faz 2 anos, né? E fui reconduzido pelo prefeito Anderson, né, nesse novo mandato. Então isso deu uma oportunidade de a gente não descontinuar os projetos. Tá? Pelo contrário, a gente já vinha planejando os próximos passos. Na eleição é natural que fique meio parado os projetos, porque você não depende de ações que passam a data da eleição. Mas assim que o prefeito foi reeleito e eu fui convidado para permanecer no mesmo cargo, a gente deu continuidade nos projetos. Então nós temos 3 grandes concessões em andamento. É o Parque da Cidade, o Parque Vicentino Aranha e o Parque Alberto Simões. O Parque da Cidade já foi anunciado o projeto, está mais avançado. A concessão do Parque Vicentino Aranha e do Parque Alberto Simões, a gente está em fase final de estudos preliminares. O Parque da Cidade, que a gente anunciou 1 ano atrás, para discussão com a cidade, com os vereadores, para ouvir sugestões da população, a gente depende muito de uma ação fundamental do governo do Estado de São Paulo, que é a passagem da propriedade da antiga fábrica da cidade de Paraíba para São José dos Campos. Aqueles galpões que a gente vê lá onde a Fundação Cultural tem a sede, são 60 mil metros da fábrica. Aquilo pertence ao governo do Estado de São Paulo. Então, quando a gente apresentou o projeto, a gente apresentou isso e mostrou que, para fazer a concessão de todo o parque, a gente precisa incorporar os galpões da fábrica no projeto. Aquilo é fundamental para parar de pé a concessão, porque é ali que a gente vai fazer o centro de convenções e eventos para a cidade. E é isso que é uma grande âncora da concessão, porque isso gera muita receita para a cidade, gera muito evento, gera muita atividade. Então, isso que é fundamental para a concessão do parque todo, porque tem coisas do parque que elas vão dar despesas. Então, a gente precisa ter na concessão coisas que vão dar receita. Então, eu tenho tratado muito com o vice-governador Feliz, que tem ajudado a gente a conseguir tanto a passagem para São José daqueles galpões, como um aporte de dinheiro. Então, qual que é o acordo? O acordo é que ele vai conseguir 100 milhões de reais do governo do Estado, e ao mesmo tempo que passar, porque tem um ônus, né? Como ele é patrimônio tombado, o Estado também tem a obrigação de manter o patrimônio, né? Só para dar um exemplo que está bem fresco na mente das pessoas hoje, é a igreja lá de Salvador que caiu. A hora que cai um patrimônio histórico não restaurado, não preservado, você tem culpados, além de risco de morte, como aconteceu em Salvador. Então, é um ônus, né? O Ministério Público fica em cima, todo mundo fica em cima, porque você deter um patrimônio histórico, você tem obrigações de conservá-lo e de restaurá-lo. Certo. Ali nunca foi feito intervenção naqueles prédios. É da prefeitura já há quase 30 anos e nunca foi feita uma intervenção. Então ali, e nem o Estado, né? Aliás, hoje ele é do Estado emprestado de forma precária para a prefeitura. Por isso que a Fundação Cultural está lá. Então a gente precisa resolver esse problema jurídico e de propriedade e, juntamente com isso, para o Estado não ter mais o ônus de conservar ou de restaurar, eles entenderam que é melhor passar para a prefeitura e com aporte de 100 milhões. E com esse aporte... Só para eu entender uma coisinha nesse processo, com que prazo vocês trabalham internamente para que isso já seja resolvido, para de repente destravar a questão da concessão do espaço? Num prazo curto, Elcio. Como eu disse, após a eleição, eu retomei essa conversa com o vice-governador Felício Ramute, porque isso já estava tratado antes da eleição. Então, quando a gente ganhou a eleição, eu voltei a falar com o Felício. Ele me pediu que eu avançasse com a Secretaria de Obras aqui em São José com o projeto do Centro de Convenções. Então, eu estou trabalhando agora com a Secretaria de Obras de São José para fazer o projeto detalhado do Centro de Convenções. Só para você saber, dos 60 mil metros, 21 mil metros está sendo desenhado um Centro de Convenções. Uma parte fica a Fundação Cultural e uma parte fica livre para o concessionário
fazer o que ele bem entender. Ele pode fazer cinema, ele pode fazer restaurante, ele pode fazer estacionamento, mas 21 mil metros a gente tem que fazer para conseguir o recurso do Estado de São Paulo. O Estado quer saber qual projeto vai ser implementado. Ele é vinculado, ele é vai ser uma verba vinculada. Talvez, provavelmente, através de um edital, num fundo que existe lá no governo do Estado de São Paulo, que é um fundo de direitos difusos, é um fundo que é do Ministério Público junto com a Secretaria de Justiça. Toda a condenação criminal que acontece no Estado de São Paulo, esse dinheiro vai para esse fundo. Então, o Felício disse que tem 500 milhões de reais para serem destinados a projetos das prefeituras. Então, a ideia é que a gente entre nesse edital, que vai ser aberto nos próximos 30, 40 dias. E para São José participar desse edital, um requisito é ter o projeto que você vai fazer com esse dinheiro. Então, o projeto já está bem adiantado. Então, o projeto arquitetônico, com hidráulico, enfim, todo o projeto arquitetônico e executivo está quase pronto na Secretaria de Obras, junto comigo, para que a gente possa, assim que o governo do estado abrir o edital, a gente protocolar o nosso pedido. Mantendo o desenho externo do que hoje são os barracões, né? Porque exatamente. Existe uma... Qual que é a condição do tombamento? Ele é tombado pelo IFAM, inclusive. Existem 3 níveis de tombamento, né? O municipal, o CONPAC, o estadual, que é o CONDEFAT, e o nacional, que é o IFAM. O parque da cidade ele é tombado no nível de IFAM, federal. Mas a exigência é que você mantenha a fachada. Então, você tem que preservar a fachada, aquele tijolinho à vista, eles chamam da volumetria. Então, você não pode fazer um telhado maior do que você vê aquele formato que tem hoje lá. Mas você pode fazer a troca do telhado, você pode modernizar, colocar ar-condicionado, colocar elétrica, ou seja, você tem que restaurar, mas já dando uma destinação adequada. Então, por isso que a gente está fazendo um projeto, mantendo tem que ser aprovado no Conselho, no IFAM, mas com isso a gente vai licitar. A ideia é que a gente faça a obra aqui e no paralelo eu faça a concessão do parque todo, condicionando uma coisa a outra, ou seja, enquanto eu faço a obra, a gente está prevendo 3 anos de obra, né? Uma obra complexa, mas a gente restaura todos os pavilhões, faz o centro de convenções e no paralelo eu lanço o edital, que eu acho que em 6 meses a gente consegue lançar. Então a ideia é que mais ou menos em junho ou julho eu tanto faço a licitação, a gente já tenha conseguido o dinheiro e a propriedade dos galpões, eu faço a licitação da obra, que uma empresa de São José uma empresa qualquer vai ganhar a licitação e a gente vai acompanhar pela prefeitura a obra, e eu faço o edital da concessão do parque como um todo, condicionando uma coisa a outra, ou seja, o concessionário do parque sabe que daqui a 3 anos ele terá, junto na concessão, aquele centro de convenções pronto. Sim, e com relação à Casa Olivo Gomes, a gente esteve recentemente com o prefeito, ele tinha contado pra gente que a casa iria abrir para receber a exposição da Pinacoteca, a gente já tem uma data para isso acontecer, depois dessa retomada aí o local vai ter outras atividades também, como que tá isso? Não, eu não sei, deve ser um projeto da Fundação Cultural, que eu não estou acompanhando, mas no projeto da concessão, a Casa Olivo Gomes e o Jardim Burle Marx, a casa, pela importância que tem, pelo ser do arquiteto Rino Leve, e junto com os Jardins Burle Marx, a ideia na concessão é transformar obrigatoriamente, fazer com que a empresa vencedora da licitação restaure a casa nos padrões originais, restaure o jardim nos padrões originais. Inclusive, a gente vai colocar os projetos de restauração do jardim da casa no edital, como encargo obrigatório da concessão. Então, isso é uma das coisas que a gente não abre mão, porque ela tem uma importância, inclusive, internacional, esse complexo. E a ideia é fazer um museu permanente da casa, inclusive restabelecer alguns móveis que estão guardados em outros lugares. No arquivo público tem móveis da casa do Olivo Gomes, que eu já fui ver. Então a ideia é fazer aquilo realmente um museu da casa Olivo Gomes e Jardim Burle Marx, isso na concessão. Isso a curto prazo, é óbvio, a casa está lá, é da prefeitura, isso já é da prefeitura, né? A parte da casa já é da prefeitura, e a gente tem usos muito esporádicos lá hoje. Então, se a fundação, eu acho que eu ouvi dizer, mas eu não conheço esse projeto dessa exposição temporária que a Pinacoteca vai fazer, mas enquanto a concessão não sai, a casa tem uso contínuo. Se tiver um uso como esse, é importante, né? A gente movimentar ali a casa, mas no projeto é isso. Sim. Aquilo lá aquele espaço todo, a casa, o jardim,
tesouro que a cidade ganhou, É um né? tesouro. Porque pela importância não só dos dois profissionais envolvidos, mas pela própria beleza do espaço que foi criado do meio ambiente. Exatamente. Agora, pegando essa questão da concessão, o modelo de concessão do Parque da Cidade, ele vai ser reproduzido nos outros espaços, como, por exemplo, o Vicentina, que hoje é a teteia do joseense, né? Pelo menos joseense de classe média, classe mais média para cima, e também no Alberto Simões. Como é que vai ser esse modelo de concessão em parques, por exemplo, que já estão operando a todo vapor? É importante a gente explicar que existem 3 formas da prefeitura administrar os seus equipamentos. Uma é de forma direta. Então, o Parque da Cidade hoje é administrado diretamente pela prefeitura. Então, a gente tem lá cortando a grama, fazendo a pintura, a manutenção da própria Casa Lúvio Gomes, a Secretaria de Manutenção da Cidade. Outras secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente também administra uma parte, a Secretaria de Governança outra parte. Hoje, o Parque da Cidade é administrado por várias secretarias ao mesmo tempo. A Fundação Cultural está lá dentro. Então, ele não é um bom modelo hoje de gestão. A gente gasta 3.700.000 por ano para ter um parque inadequado para a cidade, porque apesar de você olha ali a parte da frente, está bonito, organizado, as pessoas, a grama está cortada, mas falta muita coisa, a começar pela restauração do patrimônio histórico. Quer dizer, você restaurar, se você pegar só a fábrica e a Casa Lúvio Gomes, são necessários mais de 200 milhões de reais para restaurar. Então, por isso que faz 30 anos que não anda para frente. Não dá para tirar do orçamento, né? Não, faz 30 anos que não consegue colocar praticamente nada, né? O que conseguiu ser restaurado ali em 30 anos foi só o CEF. O CEF é um bom exemplo. Ele fazia parte do complexo de tombamento do parque, da fábrica, do complexo do parque, e a prefeitura, mas já faz 15 anos que isso foi feito. E foi feito exatamente isso, preservou a fachada do CEF, e por dentro ele é um prédio completamente novo, com ar-condicionado, e tem uma utilização muito boa pela educação. Então essa forma de você fazer parceria público-privada é a única maneira de se viabilizar restauração de patrimônio histórico e melhorar a infraestrutura dos parques. Então, nesse ponto de vista, a gente está tentando replicar o modelo. É óbvio que cada concessão, cada parque tem uma realidade. O Vicentina Aranha ele já não está mais na administração direta da prefeitura há 11 anos. Ele já tem um outro modelo. Ele tem outro modelo, porque ele já está com uma OS. Então, já não é da prefeitura o gerenciamento do parque. Ele está numa OS. Só que qual que é o problema? O problema é que a prefeitura paga a OS. Então, a gente gasta 2.600.000 por ano, todo ano, para uma OS, Organização Social, administrar o parque. Então custa caro para a prefeitura. Ele está bem, ele tem bastante atividade, ele está arrumado, mas aí nós temos um problema, além do custo anual de 2.600, que não é barato, você tem, porque você faça uma comparação. O Parque Vicentina Aranha tem 80 mil metros quadrados. A gente gasta por ano 2.600. Se a gente fosse fazer no Parque da Cidade o mesmo modelo de gestão com OS, contrato de gestão, em vez dos 3.600 que a gente gasta na administração direta no Parque da Cidade, a gente teria que gastar 20 milhões, porque são 800 mil metros quadrados o Parque da Cidade. Então, para você ver como não é barato contrato de concessão, contrato de gestão. Por isso, você tem que procurar modelos mais eficientes do ponto de vista de gestão. O futuro aponta para o Parque do Vicentina. Então, e o Vicentina Aranha tem um outro problema. Você tem em 14... Desculpe só, porque ele é um parque que a cidade abraçou, né? A cidade assumiu o parque. Sim, assumiu, ele melhorou bacana. Muito. A gente desapropriou o parque faz 14 anos. Já faz 11, ele ficou 3 anos administrado pela prefeitura e já faz 11 que ele está terceirizado para uma gestão de uma OS. 11 anos. Só que a esse custo. Só que do ponto de vista da restauração dos prédios do Vicentina Aranha, em 14 anos a gente só conseguiu restaurar 20%. Então ainda tem 80% dos prédios para serem restaurados. Esses 80% custa 36 milhões para serem restaurados. Então vai demorar 52 anos para restaurar o que tem que ser restaurado no Vicentina Aranha. Ou seja, isso se mantiver o ritmo dos últimos 10, 15 anos. E o que não está sendo feito, está diminuindo o investimento, porque é dinheiro público, né? Também depende da restauração do dinheiro público. Então, a gestão, a operação depende do dinheiro público da prefeitura e a restauração dos prédios também depende do dinheiro público. Embora a gente ouça, tem doação para o parque, mas se você for botar na ponta do lápis, o valor de doação privado, de particular, que doa para restaurar o Vicentina Aranha, é muito pouco. Então, se você fala isso que é classe média, classe alta ali que, aliás, é o metro quadrado mais caro da cidade, né? Tem esse detalhe, né? O parque é um parque privilegiado, né? Porque ele está no coração mais caro de São José. Se você traçar
um raio de 2 quilômetros, fazer uma circunferência em volta do parque, 90% da classe alta, média alta de São José, está em volta do Parque Vicentino Aranha. Então ele é o ticket mais caro, é como se fosse o nosso Ibirapuera. O Ibirapuera foi objeto de concessão. E a concessão fez que o parque melhorasse muito rapidamente. Por quê? Justamente pelo metro quadrado mais caro do ticket mais alto. Então a gente precisa ter solução, porque na verdade você fala, bom, a população gosta do parque, mas não ajuda a restaurar o parque. Fica dependendo da prefeitura. Então fica um impasse. Por isso que a gente tem que procurar um modelo agora também de concessão. Os estudos preliminares estão mostrando que é um caminho viável você não perder o que a população gosta, ou seja, a entrada gratuita em todos os parques, você ter os eventos, manter os eventos. Então isso a gente vai exigir nos editais. O modelo que está se desenhando é manter os eventos que tem, manter a qualidade que tem, mas melhorar principalmente a questão da restauração. No modelo, a gente vai obrigar o concessionário a restaurar todos esses 80% que falta, esses 36 milhões de investimento, fazer em 3 anos. Então, eles teriam todo o Vicentino Aranha restaurado num prazo muito curto de 3 anos, ao invés dos 52 anos, se você fizer uma regra de 3, o que conseguiu restaurar com dinheiro público nos últimos 15 anos. Essa que é a regra. O Alberto Simões é diferente, ele não tem patrimônio público, mas ele tem melhorias que podem ser feitas lá, como ter a praça de alimentação, ter mais atividades de esporte. Ele é um parque voltado para esportes radicais, e ali a gente viu que tem espaço, por exemplo, para fazer tobogã, para fazer teleférico, fazer outras coisas, e também melhorar a própria atividade. Tem uma pista lá que é referência nacional, mas ali ele é administrado diretamente pela prefeitura também. Ali não tá na mão de OS, está na prefeitura. E é ineficiente, né? A prefeitura não tem braço e não tem expertise para administrar parques radicais, parque natural, parque de cultura, é muito diferenciado. Então, a gente tem que tentar focar a prefeitura nos serviços essenciais, que é saúde, educação, segurança, que não dá para terceirizar. O que dá para você ter parceria privada, a gente defende que deve ser feito. E são poucos, não tem muito mais do que isso. Se você olhar o resto dos equipamentos da prefeitura, a gente já fez a arena de esporte, já fez estádio, Martins Pereira, já fez o aeroporto, fizemos o Mercadão, e agora tem os 3 parques para fazer, não tem muito mais para fazer. E tem grandes equipamentos da cidade, tem quantas praças, quantos outros parques tem que não vão ser objetos de concessão, quantos patrimônios, por exemplo, a gente tem a Igreja São Benedito, que precisa ser restaurado. De novo, citando o exemplo de Salvador, nós temos um problema, além do Vicentino Aranha, além do Parque da Cidade, nós temos a nossa igreja também, São Benedito, que não dá para fazer concessão. Ali precisa de dinheiro público, ali precisa de mais de 10 milhões para ser restaurado. Então a gente tem que, onde der para fazer concessão, economiza e investe em parques e em patrimônio histórico que não é possível fazer concessão, que aí sim vai ter que ser dinheiro da prefeitura. E agora falando sobre o centro da cidade, nós temos ali os quiosques, né, na Orla do Banhado, já foi aberto, já foi feita algumas tentativas de fazer a concessão daqueles espaços para empreendedores. Eu queria que, infelizmente, né, foram tentativas que não tiveram sucesso. Queria saber de você o que fazer para tornar aquela região, aqueles locais mais atrativos para as pessoas finalmente começarem a ocupar aqueles espaços. A gente trabalhou na concessão dos quiosques, é uma concessão perto do que a gente está fazendo, é uma coisa muito pequena, né? São 4 quiosques que a gente estava fazendo concessão por R$500 cada um. Quer dizer, nós estamos falando do parque, só para você ter uma ordem de grandeza, o Parque da Cidade, a gente está falando de uma concessão de R$500 milhões em 25 anos. O Parque Vicentino Aranha Alberto Simões em R$268 milhões. Então a gente está falando do quiosque, uma concessão de R$500 por mês de aluguel. Então, assim, é uma coisa irrisória para a prefeitura, mas só que existe um problema. Os quiosques foram construídos na gestão do PT, de forma equivocada, de forma ilegal, mas estão lá. Eu, na minha opinião, pensaria até em demolir aquele quiosque, justamente para começar, porque foi feito de forma ilegal. A nossa legislação não permite que você construa nada acima da linha do banhado, a lei de zoneamento, mas o prefeito, ele mesmo resolveu fazer, isso passou. Mas, então, assim, a gente poderia até pensar em demolir. Eu tentei 4 vezes fazer a concessão, tentando trazer para ali empresas de alimentação. Teria uma vocação ali para colocar mesinha, autorizei colocar mesa na rua. Por causa do pôr do sol. Pôr do sol, mesinha, guarda-sol, tentar fazer um espaço ali de alimentação. Não houve interessado. 4 vezes, começou com R$1.000, abaixei para 500. Fiz propaganda, divulguei, falei com os senhores, sindicatos dos
dos bares e restaurantes, falei com o pessoal de gastronomia, não tem interesse. Ali eles apontam vários problemas lá, não tem estacionamento, problema de segurança, problema de espaço para guardar mesa, problema de cobertura, enfim, tem vários problemas. Mas, enfim, foi uma tentativa. Eu vou fazer uma última tentativa nos próximos dias, que é não limitar para alimentação, abrir para qualquer segmento. Não acho que é o ideal, mas para não partir direto não partir para uma demolição, a gente vai esgotar todas as possibilidades. Se no modelo que é aberto para outras atividades, não só alimentação, der certo, a gente vai ter uma destinação para os quiosques. Então, resumindo, vou abrir nos próximos dias a última vez, né, uma última tentativa para abrir para outros segmentos que não seja de alimentação. Sim, ainda no assunto das concessões, falando sobre a área da educação agora, no fim do ano passado nós tivemos o encerramento das atividades da creche Nossa Senhora Auxiliadora lá no Pôr do Sol, certo? Não sei, não é minha área. Então, mas foi feito o encerramento das atividades da creche, que tinha a parceria com uma organização social que teria alegado que o encerramento se deu por conta dos repasses da prefeitura não serem suficientes para continuar mantendo as atividades da creche, por isso as crianças foram direcionadas para uma outra unidade de ensino e tudo mais. Você acredita que essas parcerias público-privadas, elas são benéficas mesmo na área da educação, quando, por exemplo, a gente tem esse exemplo aí da creche que teve que fechar porque não tem sido suficiente, as pessoas não vão mais poder utilizar aquele espaço, as crianças vão ter que ir para uma escola mais distante do que o que elas já estavam acostumadas por conta dessa parceria. Não, existe está fazendo uma confusão aí do que a gente está falando, são coisas diferentes. Isso que você está falando não é uma parceria público-privada. Isso não tem nada a ver com concessão de parceria público-privada. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Social, ela faz convênios com organizações sociais para administrar a creche e fazer projetos sociais. Mas isso não tem nada a ver com concessão e nem com parceria público-privada. O que a gente estava falando agora de uma outra etapa, talvez em fazer na educação com parceria público-privada, é a construção de escolas mediante modelo de concessão com parceria público-privada. Escolas. Em vez de você pegar... Nós temos o plano de governo do prefeito Anderson, a previsão de construir 6 escolas novas da cidade. Em vez de a gente pegar, qual é o modelo tradicional? Faz edital, contrata uma construtora, constrói a escola e depois a gente faz a área pedagógica, mas também fica cuidando do prédio, cuidando da segurança, cuidando da limpeza. É assim que é o modelo tradicional. A minha secretaria tem um olhar diferente, que a gente pode fazer concessão desde a construção do equipamento. Certo. Então, escola, unidade de saúde e unidade habitacional. Esse é um novo ciclo de concessões que a gente está pensando para essas 3 áreas: educação, saúde e habitacional. Então, você, em vez de colocar o dinheiro, você constrói, você abre um edital, uma empresa constrói e ela fica concessionada a fazer a manutenção desses equipamentos durante 25 anos. É o modelo que o Estado lança. É o modelo que o Tarcísio tem feito, exatamente. O Tarcísio fez com 30 escolas, 33. Exatamente esse modelo. 33, né? 33 escolas, exatamente esse modelo. Essa é uma maneira moderna de fazer gestão. Porque você tira menos dinheiro do caixa da prefeitura, porque o dinheiro é privado. Mas isso vai ter demanda para essas 6 escolas, por exemplo? Elas podem vir a ser construídas por esse modelo? Já está encaminhando isso? Não, a gente lançou a ideia, é óbvio que tem que discutir com as secretarias, né? Isso é uma ideia inicial, uma possibilidade, olhando exatamente o modelo que se faz em outros estados, inclusive no estado de São Paulo. É uma mudança de chave, isso nunca foi feito, porque uma coisa que a gente está fazendo até agora, a gente tem o equipamento, tem o estádio, tem a arena, tem o aeroporto, tem o mercado municipal, tem os parques. É uma concessão de uso de um bem, ele está lá, pronto, vamos conceder. Esse outro modelo a gente chama de concessão administrativa. Então, você não tem o equipamento, você vai construir e a prefeitura vai pagar por mês, porque esse é o modelo que a prefeitura paga. Ele é quase um contrato de gestão, porque diferente desses outros contratos de PPP que eu falei, esse a gente para de gastar e começa, inclusive, a arrecadar em cima do faturamento, o que a gente faz na Arena. A Arena Farmaconde administra lá, a gente gastava 1.200.000, a gente parou de gastar 1.200.000 para manter e cobra 10% do que ele fatura lá. O estádio é a mesma coisa, a gente gastava 1.200.000, a SAF do São José pegou, ele paga 11,7% todo mês de todo evento que ele faz lá.
Então esse é o modelo dos espaços. E o Parque da Cidade vai ser assim, Vicente Aranha. A gente vai parar de gastar 3,5 no Parque da Cidade, vai parar de gastar 2,5 no Vicente Aranha e vai começar a ganhar outorga variável em cima da gestão do parque. Então isso A escola inverte isso, né? Na realidade, a escola é como se o investidor ele aplica o dinheiro, constrói o espaço e volta a receber por ele. Isso, exatamente. É como se fosse um financiamento. Sim. E além disso, ele vai cuidar de toda essa parte de limpeza, manutenção, que não é parte pedagógica, que não é parte de saúde. Essa que é a diferença. Então, assim, você faz a concessão e fala, durante 25 anos a prefeitura vai te pagar para remunerar a construção que você fez, mas fazer esse back-office de serviços de segurança, manutenção do prédio, quebrou a telha, não é mais a prefeitura que vai cuidar da telha, da pintura, da limpeza, entendeu? Esse aqui é o modelo. É um modelo que funciona, mas isso está muito no começo ainda, mas como a gente está no começo do governo também, faz um mês que a gente assumiu, é uma conversa com os secretários, depende também dos secretários das pastas, da gente avançar nessas PPPs, mas é muito diferente do que você está falando de Sequoia, de creche, de OS para social, que é outro modelo de parceria que a prefeitura faz. Quanto à revitalização do mercado municipal, como está o andamento aí dessas obras? O mercado foi uma concessão também, a gente assinou 1 ano atrás, né? Qual foi o modelo lá? O modelo também diferente, cada um é um modelo. Ali a gente fez o compromisso com os comerciantes, de a gente ajudar a fazer uma associação. Então nós constituímos uma associação dos comerciantes, ajudamos eles a constituírem que não tinha. Quando eles constituíram, a gente assinou um contrato de concessão por 10 anos com eles. 10 anos, 10 ou 15, agora não é. Bom, enfim, acho que são 15. 15 anos de concessão. E a gente se comprometeu a fazer a obra. Então o prefeito se comprometeu a fazer a obra. Então ali é uma concessão da gestão. Hoje a gente gasta R$700 mil por ano para manter o mercado. Arrecada 200 com as taxas de permissão de uso que eles pagam. Então a gente tem um déficit de 500 mil por ano na gestão do mercado. E não fazia sentido também por ser uma questão privada, né? Hoje o Mercadão é uma coisa, são comerciantes, como o açougueiro de dentro é igual ao açougueiro de fora. Então não fazia sentido a prefeitura continuar gastando 700 mil por ano para manter uma atividade privada. Ali teria que parar, ali teria que se pagar, né? E eles administrarem entre eles aquele espaço. Então esse foi o modelo. A gente fez a associação, assinou o contrato de concessão por 15 anos para ele, mas se comprometeu a fazer a obra. Ou seja, a gente vai entregar o Mercadão para eles restaurado daqui a 1 ano e meio. Já andou, a obra já está andando, já restaurou 1/4 do mercado, que é a parte de banheiro, a parte da área de serviço, enfim, já está restaurado. E agora a gente vai começar a restaurar, dividindo o mercado em 3 fases. A gente vai colocar containers no calçadão e vai deslocar 1/3 do mercado para fora e vai restaurando 6 meses cada etapa. Então, em 1 ano e meio, a gente termina a restauração do mercado. Sobre o centro da cidade, eu gostaria sei que o tempo está acabando e nós nem chegamos na área da política ainda, né? Tem que fazer uma pergunta de política para você. Você teve importância na eleição, teve uma participação grande na eleição. Mas no centro da cidade, nós temos 2 coisas que eu gostaria de que você fizesse uma análise. Primeira coisa, os parklets, né? Que foram implantados no governo Anderson 1, né? Agora nós estamos no Anderson 2. Pegou, deu certo a ideia? Isso é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte, você citou, por exemplo, que vai ter container ali na região do Calçadão e tal. Calçadão da Rua 7, qual é o projeto que vocês mexem em tanto espaço urbano? Qual é o projeto, por exemplo, para esse eixo comercial, que é um dos mais importantes, né? Às vezes os joseenses não sabem, né? É um dos mais importantes e mais movimentados do país. Não é só daqui da cidade, né? Pela diversidade de lojas, número de pessoas presentes. O que vocês têm para falar sobre esses 2 locais? Duas ideias, 2 projetos. Não, boa pergunta, Elcio. Então, lembrando que o Urbaniza Centro, né, é um projeto coordenado por nós, a Secretaria de Projetos Especiais. O Parklet foi desenvolvido por nós também. A gente deu certo, o projeto deu certo. Eu acho que ele poderia já ter mais na cidade, mas ele deve ter uns 10 instalados mais ou menos, a maioria na região central e na Vila Ema, né? Na Vila Ema tem uns 5 instalados, na região central tem mais uns 3. Ele tem um custo alto, né? Ele é privado, o custo é privado, o projeto é da prefeitura, a gente fez o projeto, está disponível o projeto, ele tem que ser seguido um padrão, mas ele custa por volta de 50 a 60 mil reais para ser instalado. Então não é uma coisa que todo comerciante faz, tem que ter muito movimento para fazer. Mas para quem tem esse movimento, adora, foi uma boa ideia.
Tanto é que o Coronel vai ampliar agora. O Coronel vai fazer a outra esquina. Já fez um duplo, vai fazer mais 2 e vai dobrar o tamanho, vai ficar como se fosse 4 parklets instalados lá. Então, para quem tem muito movimento, funciona muito bem o projeto. Porque ele é uma extensão do estabelecimento. Você permite que o comerciante, e foi feito para a área de alimentação, que ele estenda o seu comércio para a rua, né? Porque ele ocupa a vaga de carro. Então, para o comerciante que tem movimento, esses 50 mil sai rápido, volta rápido. Então, ou para quem para fazer a conta direito. Muitos também não param para fazer a conta, né? Porque é muito mais barato ele fazer o parque do que ele comprar uma casa do lado, ou alugar a casa do lado, ou ter que alugar um espaço maior. Então, ele funciona, ele para de pé. Aí está aberto, esse é um programa permanente, está lá a lei, está lá o modelo, enfim, quem quiser segue o protocolo e instala. Isso não tem mais, isso já está no automático. Em relação ao Mercadão, você tem razão. Isso está no Mercadão, desculpa, o Calçadão. A gente está fazendo o projeto com a Secretaria de Obras também para apresentar para os comerciantes. Aí a gente vai ter que ver qual o modelo ali. Ali a gente não tem um modelo pronto, mas a gente está fazendo pelo menos um projeto. Ali basicamente tem que ser tirado aquele piso, está indo para esse caminho, tirar o piso, melhorar a estrutura embaixo. Eles têm um problema de logística lá, de cabo de rede, de internet. Eles têm um problema sério lá. Eu já conversei com bastante comerciante. A coisa que eles mais pedem lá é melhorar, é ter canal de passar rede por baixo moderna, porque é uma área muito antiga da cidade, assim como o Mercadão, muito difícil mexer ali, assim como foi a Rua 15, né? Que a gente fez o enterramento dos cabos. Então, muito Cada difícil. buraco era uma surpresa. Cada buraco é uma surpresa. Então, aí no Mercadão não vai ser diferente. No Mercadão, a hora que a gente vai começar a tirar o piso do Mercadão, vai ser... Na Rua 7. Não, do Mercadão vai ser agora, e da Rua 7 também vai ser a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um desafio, mas se a gente conseguir fazer um projeto que melhora a logística embaixo ali, melhora o piso, bota um piso moderno, que ali a última intervenção que foi feita lá, inclusive foi minha mãe que fez a Juana Blanco faz 25 anos, foi em 2000 foi feita a intervenção, aquele piso daquela forma paginada como está hoje foi feito quando a minha mãe era arquiteta da prefeitura, secretária de planejamento urbano. Então já faz 25 anos que você faz uma intervenção. Ali nem a iluminação de LED ainda foi colocada. Então a gente precisa fazer está caminhando para um projeto desse, melhorar embaixo do piso, trocar o piso e melhorar a iluminação de LED. E é isso que os comerciantes esperam ali. Então a gente quer fazer o projeto primeiro, depois discutir como é que vai fechar essa conta, né? Porque também não vai ser barato. Então como vai impactar diretamente os comerciantes? Quem paga o quê? Quem paga o quê? É isso. Mas você tem razão, ali para mim é fundamental para a revitalização do centro, você ter uma Rua 7 arrumada, restaurada, até porque a gente está fazendo todo o resto, como eu disse, a gente fez a Rua 15, nós fizemos a Praça Afonso Pena, a Praça Cônigo Lima, temos mais 3 projetos de praça também em andamento, já projeto pronto, a Praça do Chapo, a Praça Maurício Sucuri e a Praça Kennedy, estamos com um projeto para fazer a Igreja São Benedito, os quiosques da Orla. Também temos projeto para tirar o presídio dali, né? A gente tem tratado também com o vice-governador Feliz para tirar o presídio, demolir e transformar numa praça. E a delegacia talvez também transformar numa área cultural. Então, e com isso a gente vai complementando. A antiga Câmara já foi restaurada pela Fundação Cultural, a biblioteca restaurada, a Praça Igreja Matriz também foi restaurada. Então a gente vai complementando o Mercadão restaurado, a gente complementa ali a região central. Lembrando que o projeto do Parque da Cidade, nós estamos falando numa distância de apenas 700 metros entre o mercado e o Parque da Cidade, apenas 700 metros, que é a Vila Maria. Então, se sair o projeto do parque, vai impactar diretamente a região central também, inclusive com a questão de habitação, né? Eu acredito que que a construção civil, em geral, vai voltar os olhos para a Vila Maria, que hoje ninguém quer construir prédio ali. Mas com o Parque da Cidade, com investimento de quase 280 milhões de reais no parque, do jeito que a gente propôs, e está caminhando, eu acho que vai haver um impacto na questão da ocupação da Vila Maria e, por consequência, da ocupação habitacional do centro, que vai fazer com que o centro tenha muito mais movimento de pessoas morando e no dia a dia. Isso vai melhorar muito a revitalização do centro. E a gente tem em andamento a obra da duplicação da Sebastião Gualberto. Juntamente com a duplicação do Sebastião Gualberto, que é fundamental também. Eu queria saber como está... houve no ano passado, né, a decisão da Justiça de impedir que as famílias desocupassem as casas ali na Vila Guarani para que a obra, né, acontecesse também naquela região. Com esse impedimento, houve alguma mudança no projeto? Como está o andamento dessa obra? Eu não trato diretamente disso, porque isso é tratado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas acompanho na reunião do secretariado.
Eu acho que isso já foi feito acordo, o jurídico, junto com o pessoal da mobilidade, o pessoal da própria habitação, foi feito acordo com as famílias, né? Eu acho que isso não é problema, não vai ser empecilho nenhum, tanto é que a obra está andando, né? Você passa lá, você vê que tá levantando já o viaduto ali no fundo do vale ali, né? Já está levantando. Então, o projeto vai sair. E isso vai ser fundamental tanto para o Parque da Cidade como para o centro. Essa obra da Sebastião Golbert vai ajudar demais tanto o desenvolvimento do parque como o desenvolvimento do centro. Certo. Política. Passada a eleição, passado o ano novo, o Natal, todo mundo tomando posse, já abaixou a poeira da política? Você foi um dos principais críticos do adversário do candidato, então, Anderson Farias, que acabou sendo eleito, o Eduardo Cury, da campanha do Eduardo Cury, que estava aliado ao PSDB, um partido que você tem raízes políticas e familiares. E agora? Baixou a poeira? Como é que está essa relação? Que balanço você faz passado assim 4 meses daquele processo que foi tão disputado aqui em São José? Bom, Elcio, você acompanhou bem, eu vim aqui por mais de uma vez, né, falar, porque esse processo começou em setembro de 23, na eleição do PSDB, né? Houve uma eleição interna, ali começou, na verdade, a campanha, porque na eleição de presidente do partido de setembro de 23, o atual presidente, que é o José de Melo Correia, que foi o candidato a vice-prefeito do Cury, ele se candidatou à reeleição para presidente. Eu coloquei naquela ocasião o meu nome para ser presidente. Quando eu coloquei o meu nome, era justamente para trazer o PSDB para a coligação do prefeito Anderson. Então, naquele momento, que era um período pré-eleitoral, houve uma dissidência interna grande ali no partido. Porque o meu grupo, que não fui só eu, foi um grupo de 115 filiados, que depois o processo era controlado pelo presidente do partido, pelo Melo. Ele negou a participação da minha chapa e acabou sendo eleito em chapa única. E aí houve disputa judicial, entrei com quatro processos judiciais, ganhei liminar, perdi liminar, no fim avançou para o período eleitoral e aí os juízes acabaram optando por não intervir mais no processo interno do partido, deixei para lá. E no fim o Melo foi escolhido para ser o candidato a vice do Cury. E o meu grupo, né, eles acabaram me expulsando do partido, inclusive por ter uma opinião divergente. Uma coisa absurda, né? Tenho 35 anos de PSDB. Mas tudo bem, me expulsaram, estavam com o poder na mão, eles estavam na presidência do partido. Então fui para a coordenação da campanha do Anderson, junto com mais algumas pessoas, e trabalhei, fiz o que eu pude fazer para ajudar. E é óbvio, defendendo o nosso governo, do qual eu faço parte, já fazia parte, e também rebatendo as mentiras que eram faladas pela campanha do Eduardo Cury. Então, fiz o meu papel, a gente acabou ganhando a eleição por uma grande diferença, né? No primeiro turno, 40-25, no segundo, 60-40, ou seja, a eleição acabou sepultando essa divergência e acabou mostrando que eu estava no caminho certo. O PSDB se afundou ainda mais, na minha opinião. Quer dizer, eu propunha, lembrando, justamente reerguer o PSDB em São José, apoiando o governo. A gente podia ter indicado o vice, inclusive, do Anderson. A gente poderia facilmente ter indicado, se o PSDB coligasse com o Anderson, com certeza o PSDB teria o vice-prefeito hoje da cidade eleito. Então, esse era o caminho que eu propunha. E lembrando, quando eu tive acesso aos documentos da chapa vencedora, que era a chapa que controlava o processo, eu vi que a minha chapa, por que negaram a minha participação? Porque a minha chapa tinha o dobro de pessoas, tinha 50% a mais, eles tinham 80 filiados, a gente teve que juntar Eduardo Cury, vereador Dulce, vereador Zé Cláudio, ex-vereador Zé Dimas, ex-vereador Sérgio Camargo, ou seja, juntou todo mundo do partido, mais o Melo, para ter 80. Eu, sozinho, montei uma chapa com 115, eu tinha quase 50% a mais. Então eles sabiam que no voto iam perder a eleição, e aí o PSDB naturalmente iria para o caminho que eu estava apontando, que era se reestruturar apoiando o Anderson. Passada a eleição, né, com esse resultado, o PSDB, tenho visto em âmbito nacional que ele vai ser agora, ironicamente, incorporado pelo PSD do Kassab, do Felício e do Anderson. Então, praticamente ele vai acabar. É um processo de fusão que está sendo discutido para março. Pior, né? Uma incorporação, né? Em nível nacional, ele vai ser incorporado. O PSDB ficou tão pequeno que ele vai ser incorporado
para o PSD. Você não vai nem mudar o nome, vai ser PSD. O PSDB vai passar a se chamar PSD junto com o PSD. Então não tem nem fusão, não tem um nome novo, não tem nada disso. Então esse é o caminho. Então eu estou sem partido, aguardando esse movimento. Se isso acontecer, estão falando que vai acontecer isso no próximo mês, até março. Até março, é o prazo que se diz. E eu disse que se acontecer isso, eu me filio ao PSDB para receber lá no partido o Melo, o Dimas, toda essa turma aí que estava no PSDB, que não deixou eu me candidatar e me expulsou. Eu vou esperar eles lá no PSD, então eu me filio ao PSD para recebê-los lá no PSDB, no PSD. Tá bom. Certo, então nós agradecemos, Blanco, a sua vinda aqui no podcast. Microfones da SP Rio sempre abertos, né? Estamos aqui para recebê-los novamente. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Até a próxima. Termina agora mais um podcast Talk Mais. Essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, no nosso site, que é sprriomais.com.br, e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima.